Há duas razões principais que a gente pode elencar como vantagens da gente ter um sistema bicameral, ou seja, ter duas câmaras ao invés de uma. A primeira vantagem é que é possível aperfeiçoar a legislação, uma vez que ela tem que passar por duas casas legislativas. Né? A ideia básica é que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, às vezes, alguns erros, alguns problemas de constitucionalidade, né, inadequação constitucional, que, por exemplo, passe numa casa legislativa, quando o projeto for revisado pela segunda casa, isso pode ser aperfeiçoado e evitar, por exemplo, que um projeto tenha que ser depois vetado pelo presidente. A outra vantagem, talvez a principal, seja fortalecer o nosso federalismo. Né? Porque no sistema bicameral é possível você ter uma Câmara, que é a Câmara dos Deputados, que represente o conjunto da população, e a outra Câmara, que é o Senado, que represente os entes da federação, ou seja, os estados mais o Distrito Federal. Dessa maneira, por exemplo, o pequeno estado, ele tem alguma condição de influenciar a política nacional, porque ele tem uma representação especial ali no Senado. No Senado, todos os estados têm o mesmo número de representantes. Olha, há três razões principais pelas quais pode haver conflito legislativo entre Câmara e Senado. Uma delas é quando existe alguma proposição em que é possível identificar claramente os interesses regionais envolvidos, ou seja, em que senadores podem identificar que os interesses do seu estado estão sendo diretamente envolvidos, e aí vai haver um conflito entre Câmara e Senado, porque o Senado, os interesses regionais são representados de maneira diferente na Câmara e no Senado. No Senado, todos os estados têm 3 senadores, enquanto na Câmara dos Deputados, os menores estados, por exemplo, Acre, tem apenas 8 deputados, enquanto São Paulo tem 70, ou seja, existe uma variação grande do número de deputados por estado, enquanto todos os estados têm o mesmo número de senadores. Outra razão que pode levar ao conflito legislativo é uma diferença no tamanho da base aliada da coalizão de governo na Câmara e no Senado. Isso aconteceu, por exemplo, no primeiro governo Lula, em que a base aliada era maior, havia um número maior de deputados que apoiavam o governo do que de senadores. Então, havia muitas vezes o governo tinha dificuldade de aprovar sua agenda no Senado. Uma terceira razão pela qual pode haver conflito legislativo é porque os projetos de lei muitas vezes têm um andamento diferenciado na Câmara e no Senado. Tipicamente, na Câmara dos Deputados, os projetos passam por mais comissões. Não existe, por exemplo, no Senado a obrigação que um projeto passe pela Comissão de Constituição e Justiça. E por causa disso, muitas vezes, um projeto recebe parecer de constitucionalidade no Senado em outra comissão, quando ele chega à Câmara dos Deputados, ele é rejeitado por inconstitucionalidade. Então, é muito comum que exista conflito entre Câmara e Senado simplesmente porque a organização legislativa dessas casas se dá de maneira diferente. Essa é uma questão até polêmica entre os estudiosos, mas vou dar aqui minha opinião de que a Câmara dos Deputados ela tem uma importância legislativa maior para o país do que o Senado. Isso por quê? Como eu disse anteriormente, existe essa diferença na organização legislativa entre as duas casas que favorece a Câmara dos Deputados. O que isso quer dizer? Que é muito mais comum que a Câmara dos Deputados rejeite projetos que vieram do Senado do que os senadores rejeitem projetos que vieram da Câmara dos Deputados, porque a organização legislativa da Câmara dos Deputados funciona melhor com os projetos passando por mais comissões, o que dificulta que depois eles sejam emendados ou rejeitados no Senado. Além disso, a Câmara dos Deputados tem uma posição estratégica no funcionamento do Congresso, porque os projetos de iniciativa do Presidente da República são iniciados na Câmara dos Deputados. Depois eles vão para o Senado Federal para que eles sejam revistos, mas, num terceiro momento, eles voltam para a Câmara dos Deputados, que emite o parecer final sobre os projetos. Ou seja, a Câmara dos Deputados é que dá a palavra final sobre todas as proposições do Executivo. Isso, num país em que o Executivo é que inicia a maioria das leis, essa é uma vantagem estratégica fundamental. Então, nesse sentido, a Câmara dos Deputados ela é mais importante do ponto de vista legislativo do que o Senado Federal, o que pode ser visto até com bons olhos, uma vez que é a Câmara dos Deputados que representa proporcionalmente toda a população. Na Câmara dos Deputados, a ideia da Câmara dos Deputados é que a proporção dos votos que um partido tem na sociedade, ele tenha de cadeiras na Câmara dos Deputados. Então é interessante que a Câmara dos Deputados tenha um pouco mais de poder legislativo do que o Senado.